Queridos, olá, queridas. Hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre fé. A maior parte das religiões aprisionaram a fé, ou seja, a fé ficou circunscrita ao círculo religioso. Mas a fé é algo mais amplo. Obviamente que quem pratica uma religião tem fé em Deus, tem fé na própria religião, enfim, tem fé nos dogmas que cada religião tenha. Porém, a fé, ela não está circunscrita à religião. A fé é algo muito mais amplo. A fé compreende a nossa vida física, independente de nós termos religião, independente de nós acreditarmos em Deus. Porque sem fé, nós sequer levantamos da cama de manhã. Porque se eu não acreditar, se eu não tiver fé de que aquele dia vai ser um bom dia, para que eu vou levantar da cama? Para que eu vou continuar vivendo esse dia? Não faz sentido nenhum. Por exemplo, agora eu estou fazendo um vídeo, meus cachorros resolveram latir e uivar, porque os cachorros do vizinho estão fazendo isso. E eu tenho que ter fé de que em algum momento isso vai parar. É a maneira que eles encontraram de se comunicar, e eu tenho que aceitar. Então eu tenho que ter fé, assim como agora, eles pararam. Então a fé é isso. A fé compreende em que eu acredite nas coisas que eu vou realizar. Imagina que eu estou doente e eu vou ao médico. Se eu não tiver fé de que, indo àquele médico, ele vai detectar qual a doença que eu tenho, para que ir ao médico? E se eu for ao médico e ele me passar o remédio, eu não tiver fé de que aquele remédio vai combater a doença que está instalada no meu corpo físico, para que eu compro o remédio? Para que eu ingiro o remédio? Se eu estiver desempregado e não tiver fé que eu vou me reempregar, ou seja, que eu vou conseguir uma nova colocação no mercado de trabalho, para que eu procuro emprego? Se eu quiser dar uma guinada na minha vida, mas se eu não tiver fé, se eu achar que não, está tudo muito bom, está tudo muito bem, eu não preciso mudar nada, então para que mudar? Então, na nossa vida, em tudo nós temos que ter fé, nós temos que acreditar em nós, acreditar nos nossos projetos, acreditar na nossa força, acreditar que nós somos capazes. E isso independe de religião, isso independe de acreditar ou não em Deus. Veja bem, obviamente que ter uma religião é maravilhoso. Crer em Deus é essencial, porque tudo que está à nossa volta nos mostra que existe um ser que está muito além de nós e que criou isso tudo. Mas isso é uma questão de acreditar. Existem pessoas que não acreditam, é um direito que elas têm. Elas têm fé em outras coisas. E estão certas ou erradas? O tempo vai dizer, e elas mesmas sabem de si. Não cabe a ninguém julgar, não cabe a mim nem a ninguém julgar. Mas nós temos que ter fé em nós, principalmente, na nossa capacidade, na nossa resiliência e na nossa força física e mental. Então tenhamos fé. Não acreditemos que única e exclusivamente a fé está circunscrita no círculo religioso. A fé, ela acompanha a nossa vida, como eu já disse. Porque sem fé a gente não levanta da cama de manhã. Sem fé, nós não ingerimos o alimento. Se eu não acreditar que aquele alimento vai me fazer bem, para que eu vou comer? Se eu não acreditar que a água me faz bem, para que eu vou tomar água? Se eu não acreditar que exercício físico é bom para a saúde, para que eu vou fazer exercício físico? Se eu não acreditar que viver em comunidade é bom, para que eu vou viver em comunidade? Eu vou viver sozinho, então. Então, queridos e queridas, a fé é necessária na nossa vida para tudo. Inclusive, se eu tiver uma religião. Mas se eu não tiver, também tudo bem. O importante é eu ser uma pessoa de bem. É eu ser uma pessoa boa, uma pessoa que vive para si e também para as outras pessoas. Porque uma vida vivida só para si é uma vida vazia. Então vivamos para nós, óbvio, nós somos seres individuais, tenhamos força em nós, acreditemos em nós, nos amemos, mas não nos esqueçamos jamais. Nós também temos que
acreditar nas outras pessoas e amar as outras pessoas. Mas tenhamos, antes de qualquer coisa, fé em nós, fé na nossa capacidade e, mais do que nunca, fé na nossa vida. Que hoje e sempre tenhamos um dia de paz.